aí, palmeirenses, bora falar do Verdão? Fala, rapaziada, terça-feira, dia de Libertadores, Sul-Americana, mas por enquanto não tem Palmeiras. Vamos falar então a respeito aí dos jogos da Sul-Americana e da Libertadores de hoje. Fortaleza pega o Bucaramanga aí pela Libertadores. O Grêmio enfrenta o Godoy Cruz e o Vasco fora pega o Lanús. O Lanús e Vasco aí. Então um jogo complicado aí na Sul-Americana. Lembrando que quem terminar em primeiro na fase de grupos da Sul-Americana aí tá garantido para a próxima fase. E quem ficar em segundo aí vai para repescagem. Então os times brasileiros aí estão sofrendo um pouco na Sul-Americana. E o Fortaleza enfrenta o Bucaramanga aí pela Libertadores. Fortaleza atualmente aí tá em segundo na chave de grupo deles. Com essa vitória aí, pode se garantir aí entre o primeiro e o segundo do grupo E da Libertadores, né? Então vamos ficar atentos aí aos times brasileiros. O Palmeiras só joga na quinta-feira contra o Bolívar lá no Allianz Parque. Então é Palmeiras e Bolívar às 7 horas da noite. Palmeiras 100% na Libertadores, podendo manter essa invencibilidade ainda na Libertadores, pensando também na melhor campanha aí, que isso vai favorecer a gente nas próximas fases, porque somos o primeiro já classificado para as oitavas de final, né? E o Palmeiras conseguindo uma melhor pontuação aí, pode ter uma vantagem ainda maior no mata-mata da Libertadores. O próximo jogo também referente ao Brasileirão vai ser só no fim de semana. Palmeiras enfrenta o RB Bragantino, jogo difícil. O RB hoje está em terceiro aí no Brasileirão. Palmeiras líder do Brasileiro. Então um confronto direto aí na briga lá em cima da tabela. Palmeiras joga fora, então, lá em Bragança, às 6h30 da tarde aí, no domingo. Vamos desejar boa sorte aí pro Verdão. Espero que consiga uma vitória na Libertadores, uma vitória aí no Brasileiro. Eu acredito muito que nesse jogo agora de quinta-feira, o Palmeiras vai com um time um pouco mesclado também, por já estar garantido na Libertadores. O Abel Ferreira provavelmente vai poupar um pouco, tentar dar uma segurada um pouco mais nos atletas, visando o jogo de domingo, que vai ser um jogo um pouco mais complicado, e o Palmeiras tentando se manter na liderança do Brasileiro, né? E antes de passar a notícia para vocês, gostaria de pedir aquele like, se inscreve aí no canal, ajuda a gente, quase 1000 inscritos, galera. Conto com a colaboração de vocês aí. Só se inscrever, não custa nada. Compartilha com mais palmeirenses, todo dia trazendo informação do Verdão. E como eu falei ontem, hoje eu vou trazer informação aí do Léo Jardim e também tem do Gabriel Grando. 2 goleiros aí que o Palmeiras tá de olho no mercado. Na verdade, ofereceram pro Palmeiras, né? O outro Palmeiras já está de olho. Vamos ver como que vai ser essas negociações aí. Mas antes disso, queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham aí, né? Qual goleiro o Palmeiras deveria ir atrás para ser, quem sabe, o próximo substituto aí do Everton? Lembrando que o Everton tem 38 anos já está próximo do fim da carreira. Ele tem contrato até o fim do ano que vem. Não sei se o Palmeiras vai ainda renovar com o Everton, mas o Palmeiras já está se movimentando no mercado aí em busca de goleiro. Eu queria saber a opinião de vocês. Qual goleiro o Palmeiras deveria ir buscar? Será que tá certo do Léo Jardim, do Gabriel Grando? Quem o Palmeiras deveria ir atrás aí como goleiro? E agora vamos trazer a informação, né? O Léo Jardim, goleiro de 30 anos, tem contrato com o Vasco até o final desse ano. O Vasco já tentou renovar, né, esse contrato aí, já ofereceu, parece que fez 3 propostas já para o Léo Jardim e ele recusou as 3, fez uma contraproposta aí para o Vasco, mas aparentemente o Léo Jardim não está querendo mais permanecer no Vasco, né? Já recusou algumas propostas, o Vasco está tentando ali. Lembrando que a partir do meio do ano, em julho, o jogador já consegue assinar um pré-contrato. Eu particularmente acho um goleiro muito bom, só a zaga do Vasco que é difícil, cara. E então é um goleiro que vem sofrendo bastante gols no campeonato, mas justifica pela zaga horrível do Vasco. Então não tem como o goleiro salvar sempre, né? Convenhamos, o goleiro pode ser o melhor goleiro do mundo, se a zaga for uma porcaria, ele não vai conseguir salvar todo o jogo e obviamente vai tomar gol. O Léo Jardim já salvou o Vasco várias vezes aí de rebaixamento, de algumas derrotas, e então eu sempre gostei, eu sempre vi como um goleiro muito bem. Ele tem 30 anos, então para goleiro ainda está numa idade muito boa.
Vamos ver. Ele foi oferecido para o Palmeiras, né? O Palmeiras não deu resposta ainda para o Vasco ou para o empresário dele, só que ainda tá em aberto. Esse ponto aí do Léo Jardim está em aberto, não se sabe ainda se o Palmeiras vai querer entrar em negociação com o Léo Jardim, porque agora eu tive uma informação sobre o Gabriel Grando, o goleiro reserva do Grêmio, já trouxe notícias falando que o Palmeiras estava especulando ele, estava sondando para ver a situação do atleta, e dessa vez aí o Palmeiras oficializou uma proposta pelo Gabriel. O goleiro do Grêmio aí atualmente é reserva do Volpi, tem 25 anos. Se eu não me engano, ele tem 95 partidas já pelo Grêmio. É um goleiro jovem. Não sei se é um ótimo goleiro ou não, porque eu não acompanho e não acompanhei ele, né, quando estava no Grêmio, e também ele foi emprestado para o Cruzeiro, se eu não me engano. Mas eu acabei não acompanhando esse atleta. Então não posso dar uma opinião mais concreta referente a talento, né? Se ele é realmente um goleiro bom ou não. O Léo Jardim, como eu já assisto jogos do Vasco, vejo brasileiro, né? Então já tem um pouco mais de visibilidade comparado ao Gabriel. E o Léo Jardim eu sei que é um goleiro muito bom. Agora o Gabriel é um goleiro jovem. Pode ser que seja um ótimo goleiro, talvez com o treinamento do Palmeiras. Como é uma academia que sempre foi reconhecida como os melhores goleiros, né, do Brasil, e foi uma indicação do Rogério Godoy, que é o preparador de goleiro do Palmeiras. Ele já trabalhou no Grêmio, se eu não me engano, na década passada, e então ele que fez essa indicação pelo goleiro. Se o cara deu uma indicação, provavelmente ele deve entender o mínimo, né, referente ao Gabriel. E o Palmeiras apresentou uma proposta aí para o Grêmio de 2 milhões de dólares, aproximadamente aí 11,3 milhões de reais. O Grêmio viu com bons olhos essa proposta, então pode ser que essa negociação tenha um final feliz, né? Uma das coisas que eu consegui apurar é que o Palmeiras tá querendo contratar o goleiro antes do Mundial, né? Antes da disputa do Mundial. Vai abrir a janela ali entre o dia 1º e dia 10 aí de junho, antes do Mundial, né? O Mundial começa dia 14, então o Palmeiras já tá tentando negociar algum atleta, né? Principalmente o goleiro, para poder fechar já nessa janela quando se abrir aí no meio do ano. Então o Palmeiras ofereceu um contrato de 3 anos e ofereceu, se eu não me engano, o dobro do salário que ele tem no Grêmio. Não sei exatamente quanto que ele recebe no Grêmio, mas o Palmeiras ofereceu então o dobro de salário, mais um contrato de 3 anos e está querendo pagar 2 milhões de dólares pelo Gabriel. Mais informações que eu tiver durante a semana eu trago para vocês. Vou até pesquisar um pouco vou ver algum vídeo referente ao Gabriel para ver se ele é um ótimo goleiro, porque sinceramente eu não conheço, não vi ele atuar ainda, mas se o Rogério Godoy aí deu a indicação, então conhece um pouquinho do atleta, sabe que tem talento e não iria fazer essa indicação à toa, né, para trazer o jogador para o Palmeiras. Eu acho que vai dar negócio aí. Vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa negociação aí durante a semana. E agora eu quero falar um pouco aí, para finalizar o vídeo, referente ao Alan Franco, o zagueiro aí do São Paulo, aquele mesmo que fez a falta lá no Estevão, que o Abel foi expulso no jogo contra o São Paulo e não deu cartão para ele. Então, esse zagueiro aí, argentino, se eu não me engano, estão falando aí que o Palmeiras está de olho nele porque o contrato dele se encerra esse ano e o São Paulo não conseguiu renovar ainda, e estão falando que o Palmeiras está querendo o jogador. Eu tentei dar uma pesquisada referente a isso, não achei nada concreto falando que o Palmeiras quer o jogador, e eu acredito também que não vai querer pelo fato de o Palmeiras acabou de contratar aí o Mikael, comprou o jogador lá da MLS, temos o Murilo, temos o Gomes, que já renovou o contrato também, e o Bruno Fux é um jogador que veio emprestado do Atlético Mineiro, vai ficar até o fim do ano, e o Palmeiras pode exercer a compra desse zagueiro. E é um zagueiro que está sendo muito utilizado pelo Abel Ferreira e muito elogiado. Então eu acredito muito que o Palmeiras não vai atrás de Alan Franco, não deve estar nem de olho nele. Temos também o Benedetti, né, na zaga, e o Naves também, que é um outro atleta aí que sempre atua, sempre quando entra, é muito seguro na zaga. Então acho que o Palmeiras já está muito bem servido de zagueiro
e não estaria de olho nesse Alan Franco. Posso até estar falando alguma bobagem aqui, mas eu acredito muito que isso daí deva ser uma jogada do empresário para conseguir logo uma renovação ali com o São Paulo, talvez uma valorização, mostrando, ó, tem um rival ali de olho no jogador, tá com interesse nele, então vamos fechar o negócio aqui, vamos renovar com ele, porque senão ele vai pro Palmeiras. Eu acho que deve ser uma jogada de empresário aí tentando melhorar o contrato do atleta, talvez o salário, não sei. Mas o Palmeiras não está de olho, pelo menos até o momento aí, pelo que eu analisei, o Palmeiras não está interessado no Alan Franco. E é isso, galera. Vamos ficar de olho aí então no mercado. Vamos ver se vai aparecer mais alguma notícia referente ao goleiro aí, né? Que o Verdão tá atrás. E também nos próximos jogos aí, quinta-feira, o Palmeiras joga então contra o Bolívar pela Libertadores. Para você que permaneceu aí no vídeo, deixa aquele like, se inscreve. Não se esqueça, compartilha com mais palmeirense aí para entregar para muito mais pessoas. E até amanhã. Falou, galera!